O sol do fim de tarde refletia forte no asfalto da rodovia Presidente Dutra, formando ondas de calor que pareciam distorcer o mundo. O silêncio ao redor contrastava com o barulho distante dos carros passando em alta velocidade. Ali, parada no acostamento, estava Helena Moreira, sentada ao lado de um carro de luxo com o capô aberto, sentindo algo que não experimentava havia muitos anos: insegurança. Helena sempre foi conhecida como uma mulher que não parava. Empresária respeitada em São Paulo, construiu sua trajetória com pulso firme, decisões rápidas e pouco espaço para sentimentos. Reuniões, contratos, aeroportos e hotéis faziam parte da sua rotina. Ela acreditava que controle era tudo e que depender de alguém era sinal de fraqueza. Naquele dia, decidiu dirigir sozinha até o interior para espairecer depois de uma reunião difícil. Recusou o motorista. Queria silêncio, estrada e pensamentos em ordem. O carro seguia perfeito, até que, sem aviso, veio o tranco seco, uma luz no painel e o cheiro de metal quente. Em poucos segundos, Helena encostou no acostamento, com o coração acelerado e a respiração curta. O celular marcava pouca bateria. O sinal era fraco. O socorro parecia distante. Sentada ali, com o sapato colocado com cuidado no chão e o blazer dobrado ao lado, ela tentou manter a compostura. Repetia para si mesma que tudo tinha solução, mas, aos poucos, algo começou a incomodar mais do que o carro quebrado. Aquela sensação de estar parada despertou lembranças que ela evitava há décadas. A infância simples em uma casa pequena no interior de Minas Gerais. A mãe cansada, as contas atrasadas, o medo constante de faltar. Helena lembrava da promessa que fez ainda menina: nunca mais depender de ninguém, nunca mais se sentir pequena. O sol descia lentamente, pintando o céu de tons alaranjados. A estrada parecia mais longa, mais fria. O tempo passava devagar e, pela primeira vez em muitos anos, Helena sentiu medo, não do escuro, mas de não ter controle. Foi então que a luz viu. Um homem simples caminhava pelo acostamento, carregando uma sacola de mercado. Ao seu lado, uma menina pequena seguia com passos atentos, observando tudo ao redor. Eles andavam com cuidado, mantendo distância da pista como quem conhece bem os perigos da estrada. Quando se aproximaram do carro parado, diminuíram o passo. Não havia curiosidade nos olhos deles, mas preocupação. Helena pensou em acenar para que seguissem caminho. Não queria incomodar, não queria se misturar àquela realidade tão distante da sua. Mas a menina se adiantou um pouco. Com um vestido simples e olhar firme, apontou para o carro, depois para o motor aberto. Seu gesto não tinha medo nem julgamento, apenas atenção, como se aquele problema fosse algo natural, possível de resolver. O homem parou logo atrás, atento, pronto para puxá-la se fosse preciso. Seu rosto mostrava marcas de quem trabalha duro todos os dias. As mãos eram grossas, calejadas, mas firmes. Ele olhou para o carro, depois para Helena e esperou. Naquele instante, algo mudou no ar. O barulho da estrada pareceu distante. Helena encarou os olhos da menina e não encontrou pena, nem surpresa. Encontrou calma, uma confiança silenciosa que a desarmou por dentro. A menina disse poucas palavras, com voz segura. Falou que o pai entendia de motor, que talvez pudesse ajudar. Não havia promessa nem interesse, apenas a certeza infantil de que tentar valia a pena. Helena hesitou. Pedir ajuda sempre foi difícil, mas ali, cansada e vulnerável, ela assentiu lentamente, sem saber, naquele momento, que aquela simples decisão estava prestes a mudar muito mais do que o destino de um carro parado na estrada. O homem se apresentou como João Batista, morador de uma pequena chácara a poucos quilômetros dali. A menina, chamada Clara, segurava firme a sacola de mercado enquanto observava cada movimento do pai com atenção quase adulta.
João pediu licença antes de se aproximar do carro, como quem respeita não apenas o objeto, mas a história de quem estava ali. Helena se afastou um pouco, sentando no guarda-reio, tentando não demonstrar o desconforto de depender de alguém desconhecido. João abriu o capô com cuidado, analisando o motor em silêncio. Seus olhos percorriam mangueiras, fios e conexões com a calma de quem aprendeu a ouvir máquinas ao longo da vida, consertando tratores velhos e carros antigos de vizinhos. Clara se aproximou devagar, apontando para uma parte do motor como se estivesse desenhando um mapa invisível no ar. João sorriu de leve, explicando para a filha, em palavras simples, o que podia estar acontecendo. Helena observava aquela troca com estranhamento. Não lembrava a última vez que alguém lhe explicara algo sem pressa, sem interesse, apenas por compartilhar conhecimento. O tempo parecia correr diferente ali. O sol continuava descendo, o vento ficava mais frio e os carros passavam sem notar aquele pequeno grupo à beira da estrada. Helena sentiu uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha por perceber o quanto havia se afastado das pessoas simples. Alívio por não estar mais sozinha. João pediu uma ferramenta que não tinha. Sem dramatizar, improvisou com o que encontrou no porta-malas. Clara ajudava como podia, segurando a lanterna do celular do pai, mesmo com pouca bateria. Em certo momento, João explicou que o problema não era grave, mas exigia paciência. Disse isso olhando para Helena, quase como um conselho de vida. Enquanto ele trabalhava, Helena se pegou falando. Contou que viera de São Paulo, que tinha uma empresa grande, que aquele carro nunca havia lhe dado problema. João apenas escutava, assentindo, sem fazer perguntas invasivas. Clara sentou perto de Helena e começou a falar da escola, da professora favorita, do sonho de ver o mar pela primeira vez. Aquelas palavras simples tocaram algo fundo em Helena. Ela percebeu o quanto havia deixado de ouvir histórias pequenas, sonhos simples, por estar sempre correndo atrás de metas que nunca a satisfaziam por completo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de permanecer naquele instante. Após longos minutos, João pediu que Helena girasse a chave. O motor falhou. Tentou novamente. Silêncio. O céu já ganhava tons arroxeados. Helena sentiu o coração apertar. O medo de que não desse certo voltou com força, junto com a velha sensação de impotência. João respirou fundo, limpou as mãos na calça e pediu mais um minuto. Ajustou algo com cuidado, como quem não desiste fácil. Clara ficou em silêncio, observando, confiante. Quando Helena girou a chave pela terceira vez, o motor respondeu com um som baixo, ainda instável, mas vivo. Antes que qualquer comemoração surgisse, João levantou a mão e pediu calma. Disse que o carro precisava funcionar alguns minutos antes de seguir. O sorriso dele era contido. Clara apertou as mãos, ansiosa. Helena sentiu uma esperança cautelosa nascer dentro do peito. Mas, naquele momento de quase alívio, algo inesperado aconteceu. Um barulho estranho voltou a surgir, mais forte que antes. O motor tremeu e apagou de vez. O silêncio caiu pesado sobre os três. Helena fechou os olhos, sentindo que aquela situação estava longe de terminar. O silêncio que se seguiu ao motor apagado parecia mais pesado do que antes. O vento frio cortava a beira da estrada e o céu já escurecia de vez. Helena manteve os olhos fechados por alguns segundos, tentando conter a frustração que subia pelo peito. A sensação de derrota era conhecida, mas ali ganhava um gosto diferente, mais profundo. João se afastou um passo, respirando fundo. O cansaço pesava nos ombros, mas ele não demonstrou irritação. Apenas olhou para o motor como quem conversa em silêncio com uma velha dificuldade. Clara quebrou o clima ao segurar a mão do pai. Seu gesto simples dizia mais do que palavras. Ela acreditava. Helena sentiu um nó na garganta. Aquela criança que não tinha nada parecia ter uma confiança que ela havia perdido ao longo da vida. Um pensamento cruel atravessou sua mente.
Talvez fosse melhor chamar um guincho. Talvez aquele homem estivesse indo além do que podia. Pela primeira vez, ela pensou em desistir. O celular vibrou, quase sem bateria. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Helena sentiu o medo crescer. Não era medo da estrada, era medo de se ver frágil diante de estranhos. Medo de admitir que dinheiro nenhum resolvia tudo. João voltou ao carro e explicou com voz calma que o problema era mais delicado do que parecia. Disse que podia tentar mais uma vez, mas não tinha garantia. Não pediu nada em troca, não criou expectativas, apenas ofereceu esforço. Helena concordou em silêncio. Sentou novamente no banco do motorista, mãos trêmulas no volante. Clara ficou ao seu lado, olhando para o painel como se estivesse em oração. João ajustou uma última conexão, limpou um contato oxidado e fez um sinal com a cabeça. Helena girou a chave. Nada. Tentou de novo. Um ruído fraco. Na terceira tentativa, o motor tossiu, engasgou e voltou a apagar. Helena abaixou a cabeça. As lágrimas vieram sem aviso, não pelo carro, mas pelo peso de tudo o que havia guardado por anos. Ela lembrou da mãe, das noites sem dormir, do medo de faltar comida. Lembrou da promessa de nunca depender de ninguém. E ali estava, chorando à beira de uma estrada, amparada por pessoas que nunca tinha visto antes. João se aproximou com respeito. Não tocou nela. Apenas disse que às vezes as coisas precisam de tempo e que ninguém é menor por precisar de ajuda. Aquelas palavras atravessaram Helena como um golpe suave, verdadeiro. Helena então fez algo inesperado. Tirou da sacola uma garrafa de água e ofereceu a Helena, com um sorriso tímido. Disse que tudo ia dar certo. Disse isso com a convicção de quem acredita no mundo. Helena aceitou a água, enxugou o rosto e respirou fundo. Sentiu algo se quebrar por dentro. Não era fraqueza, era orgulho, um orgulho antigo, pesado, que já não servia mais. João voltou ao motor pela última vez. O céu estava quase negro. Os faróis dos carros passavam rápidos, iluminando a cena por segundos. Ele pediu que Helena tentasse novamente, sem promessas, sem garantias. Helena girou a chave uma última vez. O motor respondeu com um som firme, estável, vivo. Não houve explosão de alegria, apenas silêncio, seguido de um alívio profundo. Mas antes que Helena pudesse agradecer, João levantou a mão novamente. Disse que ainda precisava observar, que não era hora de comemorar. A tensão permanecia no ar, porque naquele instante Helena sabia que aquela noite ainda não tinha terminado. O motor permaneceu ligado, primeiro por alguns segundos, depois por 1 minuto inteiro. O som era constante, firme, como se tivesse decidido continuar. João observava atento, sem comemorar antes da hora. Clara mantinha os olhos fixos no painel, quase sem piscar. Helena respirava fundo, sentindo o coração desacelerar aos poucos. Quando João finalmente assentiu com a cabeça, foi como se um peso enorme saísse dos ombros de Helena. Ela desligou o carro conforme ele pediu e ligou novamente. O motor respondeu de imediato. Funcionava. Estava resolvido. O alívio veio forte, acompanhado de uma gratidão inesperada. Helena desceu do carro com os olhos marejados, abriu a bolsa por reflexo, puxou a carteira e tentou oferecer dinheiro. João recusou com firmeza serena. Disse que a ajuda não se cobra. Disse que era só um favor de estrada. Helena insistiu. João negou novamente. Aceitou apenas uma garrafa de água e um agradecimento sincero. Clara sorriu largo, como se aquilo fosse recompensa suficiente. Naquele sorriso simples, Helena sentiu algo mudar dentro de si. Eles se despediram sem cerimônia. João segurou a sacola de mercado, Clara pegou sua mão e os dois seguiram caminhando pelo acostamento, desaparecendo aos poucos na curva da estrada. Helena ficou ali por alguns minutos, observando até não enxergar mais nada além da noite. Antes de seguir viagem, apoiou as mãos no volante e fechou os olhos. Pela primeira vez em muitos anos, não sentiu pressa, sentiu reflexão.
Entendeu que passou a vida inteira acreditando que força era não precisar de ninguém, mas descobriu que verdadeira força é reconhecer quando se precisa. Nas semanas seguintes, aquela cena não saiu de sua mente. O gesto da menina apontando para o problema, a calma do pai, a dignidade de quem ajuda sem esperar retorno. Helena começou a mudar pequenas coisas. Passou a ouvir mais, a perguntar menos sobre resultados e mais sobre pessoas. Criou um projeto simples, sem divulgação. Um fundo para apoiar mecânicos e trabalhadores locais ao longo das rodovias do interior. Pessoas que, como João, sabiam resolver problemas com as mãos e o coração. Visitou cidades pequenas, conversou, ouviu histórias, não como empresária, mas como gente. Meses depois, encontrou João e Clara novamente, não por acaso, foi atrás. Levou apenas um agradecimento e a garantia de que eles teriam apoio se precisassem. João agradeceu sem se sentir menor. Clara contou que agora queria aprender ainda mais sobre carros. Em outra tarde dourada, Helena voltou a passar pela mesma estrada. O carro seguia firme, mas ela já não via aquele caminho como algo a ser vencido, via como um lugar onde vidas se cruzam, onde pequenas atitudes mudam destinos. Talvez você também já tenha sido ajudado por alguém que nunca mais viu, ou talvez tenha sido essa pessoa para alguém. Pense nisso. Conte nos comentários uma situação em que um gesto simples mudou seu dia. Se essa história tocou seu coração, siga o canal, compartilhe e continue conosco, porque ainda existem muitas histórias reais de bondade esperando para serem contadas.